Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo de geradores, nós vamos falar de associação de geradores e também de corrente de curto-circuito. Vou começar aqui pela corrente de curto-circuito, porque na hora que a gente for ver a associação de geradores, é interessante que a gente entenda o que é essa corrente de curto-circuito. Para começar então, o que significa curto-circuito? Curto-circuito, a própria palavra já traz uma pista para a gente de que é um circuito curto, ou seja, dentro do nosso circuito, a corrente ela vai percorrer o menor circuito possível. E num curto-circuito, né, o que acontece é que essa corrente ela não encontra nenhuma resistência no caminho dela. Então, ela é muito alta, ela tem uma intensidade alta. E aí, nesse caso, acontece um superaquecimento do nosso gerador, certo? Traz danos aos aparelhos. Nesse caso, então, é basicamente um fio ligado, né? Nos extremos é ligado por um fio e os extremos dos nossos terminais, né? E aí o que acontece? A potência total que vai ser dissipada, ela vai ser dissipada inteiramente dentro dessa resistência interna que a gente tem dentro do gerador. E aí por isso que acontece o superaquecimento, certo? Bom, no caso então de não ter nenhuma resistência nesse fio aqui para a corrente se deparar, o que acontece é que a nossa DDP, a nossa diferença de potencial entre os pontos B e A, ela acaba sendo zero, certo? E aí, a corrente de curto-circuito, então, é essa corrente de intensidade máxima que pode atravessar o gerador. Porque se tivesse algum resistor ali no meio, a corrente não seria mais máxima, certo? E o que acontece? Bom, lembrando aqui, então, da nossa equação do gerador, que a gente tem U igual a E menos R vezes I, né? Lembrando que U aqui é DDP. Tudo que a gente vai poder usar é tudo que a gente tem aqui, a força eletromotriz, que também é em volts, menos a resistência interna do gerador vezes a corrente. Aqui também, tudo, como a gente pode conferir, as unidades estão todas corretas. Volts menos, essa multiplicação aqui também tem que dar volts, ok? E aí o que acontece? Para a gente conseguir achar a nossa corrente de curto-circuito, levando em consideração então que os nossos polos aqui, né, as nossas extremidades, a DDP vai ser zero. Se a gente colocar zero aqui, então, veja só, isolando o I, então o nosso I vai passar a ser a corrente de curto-circuito se isso aqui for zero. E aí o que acontece? Isolando o I, a gente tem que, então, nossa corrente de curto-circuito é calculada pela força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Beleza? Dito isso, vamos ver então agora uma curva característica de um gerador. O que é isso? Bom, isso aqui é um gráfico, né, que é bem característico do gerador, em que a gente tem a tensão pela corrente, certo? E aí a curva desse gerador é sempre assim, uma coisa inclinada para baixo, uma reta, ok? E aí a gente tem que a nossa força eletromotriz e a resistência interna, elas são constantes. Esses pontos que a curva toca o gráfico, né, o ponto em que a curva toca o eixo Y, é justamente quando a corrente é zero. Quando a corrente é zero, quer dizer que o circuito está aberto. Sendo o circuito aberto, então, o nosso U vai ser igual ao E. Ou seja, tudo que meu circuito oferece é tudo que meu circuito consegue consumir também. Mas, no caso, não tem corrente rolando, certo? Da mesma maneira, quando a gente tem aqui a reta tocando nesse ponto aqui do eixo, a gente tem, então, que o nosso U é igual a zero. E aqui, então, é o nosso valor da corrente de curto-circuito. Então, se vocês tiverem um gráfico para analisar, esse ponto vai ser o valor da corrente de curto-circuito e esse ponto é o valor de E, da força eletromotriz, certo? Então, aqui o U é zero, o I, então, é a corrente de curto-circuito. Beleza. Além do mais, esse ângulo aqui formado, através da tangente dele, a gente consegue calcular a resistência interna, porque a resistência interna é numericamente igual a essa tangente, ok? Inclusive, né, quando a gente volta naquela equação que a gente acabou de ver, se a gente isolar agora o R aqui, a gente vai ter justamente E por ICC, que é justamente o que representa aqui a tangente, ok? Agora, já na associação de geradores, é quase que a mesma ideia que a gente tinha lá nos resistores. Por quê? A gente também pode associar em série e em paralelo. Vocês vão ver que as ideias elas são algumas bem parecidas com o que a gente viu na associação de resistores. Por exemplo, aqui, quando a gente associa geradores em série, ou seja, um do lado do outro, né? E os polos, veja só, é o menos, mais, e aí logo em seguida o que vem
o gerador que vai vir ao lado é sempre juntando um polo oposto ao que tinha terminado aqui no anterior, certo? Então, é menos mais, então o próximo tem que vir menos mais. Diferentemente do que acontece aqui no paralelo, porque todos os mais estão ligados no mesmo ponto, mas a gente já vai ver isso. E o que acontece? A corrente que percorre aqui, essa associação de geradores em série, ela é a mesma em todos os geradores. Da mesma maneira, lá quando a gente tinha a associação em série dos resistores, a corrente ela permanecia a mesma, certo? Ela não se dividia e, de maneira contrária aqui, mas análoga ao dos resistores, quando a gente associa, então, os geradores em paralelo, a corrente ela vai se dividir. A parte vai vir para cima, a parte vai vir aqui para o meio, outra parte vai descer, certo? Então, a corrente ela se divide. Ok. A força eletromotriz equivalente aqui, em série, é a soma das forças eletromotrizes de cada pedacinho, de cada gerador, ok? De cada parte dos geradores que estão sendo associados. Beleza. A DDP, né, a tensão, é a mesma ideia. A gente vai somar a tensão total, né, da associação, vai ser a soma das tensões das partes. A potência é a mesma coisa e a resistência equivalente, que está lá dentro do nosso gerador, também se calcula só somando as resistências que estão aí associadas. A vantagem dessa associação de geradores, no fim das contas, é aumentar a nossa potência útil do nosso equipamento, do nosso aparelho, certo? A associação de geradores em série ela é bem comum em lanternas, em rádios e em aparelhos alimentados por pilhas no geral. E por que aumenta, né, a potência útil? Por exemplo, aqui, ó, quando a gente associa esses resistores em série, a gente está aumentando a DDP entre os extremos da associação como um todo. Vale lembrar, né, vale pontuar aqui, que a nossa associação de geradores em paralelo ela só é vantajosa se os nossos geradores eles possuírem forças eletromotrizes iguais. E da mesma forma que a gente tinha lá na associação de resistores em paralelo, né, a DDP ela se mantém, certo? Quem se divide é a corrente, a DDP ela se mantém. De maneira análoga, a gente pode falar então que a força eletromotriz aqui equivalente ela é igual a de cada um. Então, se aqui a força eletromotriz é, por exemplo, 30 volts, ela é 30 aqui e ela é 30 aqui também. Ela é 30 em qualquer ponto, ok? E a resistência equivalente também ela é calculada dessa seguinte maneira. 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre a resistência 1, 1 sobre a resistência 2, 1 sobre a resistência 3 e assim por diante. Certo, pessoal? Então, fechando aí o nosso estudo sobre os geradores, né? Agora a gente viu como eles se associam, a gente viu a ideia de corrente de curto-circuito, que é bem importante, e também como que se identifica uma curva, né, característica aí de um gerador, certo? Muito obrigada e até a próxima!